Neste vídeo, discutiremos os capítulos 1 e 2 do livro The Art of Computer System Performance Analysis. No final do vídeo, teremos a descrição das tarefas que devem ser feitas para a próxima semana. Por favor, assistam o vídeo e coloquem suas dúvidas que serão discutidas na aula da próxima semana. Obrigada. O livro, a análise de desempenho dela é vista a partir de dois elementos, né? A análise propriamente dita, né? A metodologia não muda muito do que é uma análise, vamos dizer, de um sistema econômico ou de uma análise de mercado. Os métodos são muito parecidos, só que ele coloca isso junto com sistemas de computação e aí ele particulariza isso, né? E aí fica bastante interessante e bastante específico para o que a gente quer fazer, que é avaliar um sistema, tá? Então, basicamente, os itens, né, que a gente pretende abordar na disciplina são esses aqui. Como que eu faço para especificar requerimentos de desempenho, né? Como avaliar diferentes alternativas de projeto, como comparar dois ou mais sistemas, né? Que isso acontece em muitos momentos, né? Quando a gente trabalha com sistemas computacionais, precisa comparar e decidir, né? Em cima disso. Como fazer o system tuning também de um sistema. Como encontrar bottlenecks, né? Isso aí é uma coisa bastante comum, né? Um dos itens mais importantes da disciplina, que é a caracterização da carga de trabalho no sistema, né? Como que eu caracterizo essa carga, e isso me permite expandir meu estudo e fazer outro tipo de generalizações, né? Isso termina sendo muito importante, né? Como determinar o número de tamanho dos componentes dentro do sistema, que tem a ver com planejamento de capacidade, basicamente, e como prever a evolução desse sistema, sendo que eu já sei caracterizar a carga de trabalho, e aí eu poder prever o desempenho com cargas futuras, né? Que, por exemplo, a gente vê que é uma das coisas que nos últimos anos a área de redes mais está sofrendo, né? Com esse uso massivo de pessoas que a gente está tendo de diferentes aplicações, né? Muitas vezes um sistema ele é projetado para algo pequeno, algo médio, e resulta que ele é muito bem recebido e muita gente começa a usar. E então, como que eu faço para saber que meu sistema vai trabalhar bem com isso, tá? E aí nós temos, então, três termos básicos que vamos usar na disciplina, né? E que a gente vai estar usando isso frequentemente. Sistema, métricas e cargas de trabalho, tá? Então, o sistema é uma definição bastante genérica, bem prática, né? Que a gente vai utilizar, que é qualquer coleção de hardware, software e firmware, ok? Então, isso aí é o nosso sistema. Mais genérico que isso, né? Não pode ser. Então, isso se aplica a qualquer sistema computacional. As métricas, que são basicamente os critérios, né, que vamos usar para avaliar o sistema, e as cargas de trabalho, que seriam esses pedidos feitos pelo usuário do sistema, né, e que vão ser, de alguma forma, caracterizados e conhecidos para que a gente possa reproduzir diferentes momentos, né, do sistema com essas cargas de trabalho. A carga de trabalho não é, geralmente, não é estável ao longo do tempo. Então, eu tenho que saber como ela se comporta para poder caracterizar e para poder modelar esse comportamento. Então, esses três conceitos, eles vão estar permanentemente, né, nos acompanhando nessa disciplina aqui. Dentro do programa, ele vai estar dividido em três partes, né? Uma parte que é a parte introdutória, a parte 1, né, que é a visão geral de avaliação de desempenho, que consta dessa introdução, que é o capítulo 1, o capítulo 2, que fala sobre erros comuns e como evitá-los, e o capítulo 3, que especifica a seleção de técnicas e métricas, tá? Então, nós vamos primeiro nos focar nesse capítulo 1 e 2, e depois nós iremos trabalhar esse capítulo 3, onde já especifica as três técnicas que existem para você avaliar um sistema, como que são definidas as métricas, os tipos de métricas que tem também. A gente ainda vai trabalhar essa parte aí. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Nós devemos comparar
dois sistemas, ok? Dois sistemas computacionais. Aí vamos lembrar da definição de sistema, né? Nós temos o sistema como uma coleção de hardware, software e firmware, certo? Então, vou pensar assim, eu vou ter umas unidades de disco, vou ter, por exemplo, dois sistemas de processamento de transações, vou ter dois algoritmos de transmissão de pacotes. Como que eu comparo os sistemas? Então, a comparação dos sistemas vai partir do uso de métricas, né? Eu preciso ter uma métrica e que geralmente essa métrica vai se traduzir em um número, né? Um número que vai ser claro e esse número, objetivamente, vai poder ser utilizado para comparar os dois sistemas, ok? E aí a gente percebe o seguinte, a escolha, né, e a definição correta dessa métrica, então ela é importantíssima para poder fazer uma boa avaliação do sistema e uma comparação que seja útil aos objetivos que eu quero. Por exemplo, vamos pegar um desses três aqui. O terceiro, né, dois algoritmos de retransmissão de pacotes, né? Que métricas que a gente poderia utilizar aqui, nesse caso? Então, quando a gente pensa em retransmissão, algoritmos de retransmissão que eu conheço, certo? Aí eu conheço o algoritmo de stop and wait, né? O algoritmo de janela deslizante, que é aquele algoritmo que cria uma janela e vai transmitindo uma janela e termina a janela e depois começa uma janela nova, né? E o algoritmo de selective repeat, né? Que em uma janela ele vê quem dos segmentos não chegou no outro lado e retransmite o segmento. Agora, esses três algoritmos são muito parecidos, mas para comparar, por exemplo, o stop and wait com o de janela deslizante, eu poderia usar, por exemplo, uma métrica que seria eficiência, né? E o que seria eficiência? Em um intervalo de tempo, quantos quadros corretos, né? Ou quantos segmentos corretos foram transmitidos. Eu consigo, num intervalo de tempo pequeno, fazer a transmissão de mais segmentos ou mais quadros corretos, significa que meu algoritmo consegue reagir mais rapidamente aos problemas de retransmissão. Nesse caso, o que a gente está fazendo? A gente está focando no processo de retransmissão. Nosso sistema aqui é um algoritmo de retransmissão de pacotes, não um algoritmo de transmissão que, por exemplo, o jitter não é tão importante aqui nesse caso. Ok? Para eu comparar qual dos dois é melhor em termos de retransmissão. Aí a gente começa a ter um exercício, né, de particularizar muito o nosso problema e focar naquela métrica que realmente me interessa. Agora, para poder escolher a métrica, eu preciso conhecer o problema. E aí eu preciso, por exemplo, nesse caso aqui, conhecer o sistema. E aqui nesse caso, que o sistema são os algoritmos. Eu preciso entender bem os algoritmos para poder fazer essa definição. E por incrível que pareça, né, esse às vezes é um erro comum, né, que acontece na área de avaliação de desempenho. Não se investe o tempo necessário para entender o sistema. E aí termina se definindo métricas que dá trabalho calcular, mas que elas não vão refletir exatamente aquilo que eu quero do sistema. Então, esse aqui é um exemplo simples, né, mas nos ajuda a ilustrar um pouco essa área que nós estamos agora querendo conhecer melhor, tá? Vamos ver aquele elemento, né, que eu vou ter no sistema que vai servir para capturar as métricas que eu quero, ou pelo menos me ajudar a construir essas métricas, certo? Então, geralmente, o termo genérico é monitor, né? Hoje, a gente tem desde monitores open source, né, até monitores caríssimos, né, que são utilizados na área de redes, né? São medidores que a gente pode colocar, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a pergunta que tipo de monitor, né, seja em software, ou seja em hardware, ou uma mistura dos dois, eu posso utilizar para cada um desses três
casos aqui, né? O número de instruções executadas por um processador, o grau de multiprogramação em um sistema de tempo compartilhado, o tempo de resposta de pacotes em uma rede. Então, esse uso do monitor, ele é importante quando ele não vai prejudicar a própria métrica que eu quero capturar. Vamos, por exemplo, colocar um monitor em software para o número de instruções executadas por um processador. O próprio monitor, por ser um programa, ele vai usar o processador. O fato do próprio monitor entrar no algoritmo de escalonamento do processador, ele vai prejudicar a medida que eu estou fazendo. Então, muitas vezes, por exemplo, o número de instruções executadas por um processador, em vez de ser um monitor em software, é um monitor em um hardware separado que fica só medindo, né, quantas instruções aquele processador está executando, para ele mesmo não fazer parte da medição. Nesse outro aqui, né, o tempo de resposta de pacotes em uma rede. Muitas vezes acontece, né, e se utiliza muito em redes, a utilização de pacotes de prove, né, que eu encaminho um pacote que vai e volta, e a partir dele eu sei como que a minha rede está se comportando, né, isso é feito com software, né, o próprio software que cria esse pacote. É uma forma que pode funcionar, certo? Por quê? Porque ele é independente, vamos dizer, do código da rede que está sendo executado para fazer essa medição. Ou da própria rede, como ela está funcionando. E aí a pergunta é, será que só enviar um pacote de proof é suficiente? Será que eu não deveria, por exemplo, enviar esses pacotes ao longo do dia, fazer um cálculo médio e com esse valor médio eu ter uma ideia de qual que vai ser o tempo de resposta de pacotes, o tempo médio de resposta de pacotes na minha rede? Essa pode ser outra abordagem, ok? Então, a gente vê, né, que a definição de métricas, ela vai me obrigar a ter monitores na minha rede, que vai estar medindo, captando elementos que vão me ajudar a construir a minha métrica, ok? Então, como que essa métrica vai ser definida? Como que esse monitor, né, vai ser definido? Depende muito do sistema e depende muito do que eu quero medir. Então, muitas vezes, não posso ter um monitor propriamente só em software. Às vezes, eu tenho que ter ele em hardware para ele não influenciar naquilo que eu estou medindo. Vou falar, então, aqui de erros comuns e como evitá-los, tá? Que já seria o capítulo 2 do livro, né? Então, ele faz aqui uma lista de erros comuns que são feitos na avaliação. A gente vai passar rápido nessa lista, tá? Mas vocês é importante que vocês leiam isso, tá? E ele depois diz, bom, então, esses são os erros que nós podemos cometer. Vamos criar uma lista de verificação em cima do sistema para evitar esses erros, e a forma, então, de evitar os erros é termos uma abordagem sistemática para a avaliação de desempenho. Essa que é a proposta, né? E no final do livro, no final do capítulo, tem um estudo de caso, né, e uma comparação de pipes remotos versus Remote Procedure Calls. O primeiro erro que acontece, né, é não ter um objetivo, né, um objetivo claro. Então, uma primeira definição aqui é que não existe um modelo de uso geral, né? Se eu quero fazer uma avaliação de desempenho, não tem como eu fazer um modelo que vai servir para qualquer sistema. Isso não existe. Eu devo, geralmente, especificar aquele meu modelo de avaliação para um sistema em específico. Claro que sim, eu tenho sistemas similares, nada me impede que ele possa ser usado em sistemas similares. Mas eu não posso querer, por exemplo, sistemas que têm grandes variações, meu modelo servir. Ok? Eu tenho que adaptar o modelo ao que eu quero. Então, os objetivos, eles são estruturados a partir de 3 elementos importantes. Primeiro, as técnicas, ok? Os objetivos, né? Como que eu vou alcançar os objetivos? A partir de uma técnica de avaliação,
a partir de um conjunto de métricas que eu vou trabalhar e a partir de uma caracterização, de uma especificação, de um bom conhecimento da carga de trabalho. Esses são os 3 elementos que me ajudam a alcançar meus objetivos, ok? E a conclusão, apesar de ser uma lista curta, né? A conclusão é que isso não é trivial, porque, como a gente viu lá atrás, né? Nos exemplos simples que a gente colocou, não é trivial identificar rapidamente isso nos sistemas. Além de não termos objetivo, podemos ter objetivos tendenciosos, né? E um objetivo tendencioso é quando eu quero mostrar que o nosso sistema é melhor que o sistema dos outros, né? Então, eu faço o analista, ele vira tipo um júri, né, do próprio sistema. Então, isso é uma questão que tem que ser evitada, não sempre é fácil, mas tem que ser evitada a todo custo, né? Porque a avaliação do meu sistema, se ela é sistemática, ela tem que ser imparcial. Então, eu não vou facilitar o modelo no meu sistema, no sistema que eu vou avaliar, para que ele dê os resultados que eu quero e eu poder mostrar que o meu sistema é melhor que o outro. A questão da abordagem sem sistemática significa que eu não vou trabalhar com esses 3 elementos, né? Não vou definir claramente a minha técnica, e a gente vai estudar ainda no próximo capítulo 3 as técnicas. Não vou definir bem a minha métrica e não vou definir e não vou conhecer, não vou trabalhar a minha carga de trabalho. Eu não sou capaz de descrever e justificar a minha carga de trabalho. Então, se qualquer uma dessas 3 coisas acontece, né? A métrica mal definida, as técnicas não são apropriadas ou não levam a uma boa comparação ou validação do sistema, e a carga de trabalho não é bem definida, então a minha abordagem não tem sistemática e a minha avaliação não tende a ser boa, ok? Outra coisa importante, né? A análise sem o entendimento do problema. A gente viu lá atrás, né? Quando discutimos sobre os algoritmos de retransmissão de dados, não é? Eu tenho que entender bem meu problema para poder analisar, então, quais que são as métricas, qual que vai ser a técnica, né? Qual que é a carga de trabalho que utiliza aquele sistema, né? E isso se reflete, então, né, em trabalhar com métricas incorretas, com uma carga de trabalho sem representatividade e uma técnica de avaliação errada, né? Então, observem que parece muito simples, né? Os 3 problemas principais, então, que eu tenho na avaliação de desempenho é as técnicas que eu vou utilizar, as métricas, que é o que vai descrever o comportamento do meu sistema, e a carga de trabalho. Se uma dessas 3 coisas falhar, a gente não tem uma boa abordagem sistemática para avaliar o meu sistema. Aí tem uma lista, né, de erros comuns, ok? Que são essa lista aqui grande, né? E aí, essa lista eu deixo para vocês manterem ela, né, junto de vocês na hora que forem trabalhar no sistema que vocês vão avaliar, né, que nesse trabalho a ideia é entregarmos no final do semestre o sistema, a avaliação do sistema, né? E então aí a gente tem, né, sobre vigiar parâmetros importantes, ignorar fatores significativos. A gente ainda vai discutir o que são parâmetros e o que são fatores, tá, dentro do sistema. A gente tem essa definição dentro de um dos próximos capítulos, né? A questão do projeto experimental inadequado, que eu escolho muitas vezes que não descreve ou não me ajuda a analisar melhor o meu sistema, né? O nível de detalhe inadequado, que é muito comum de acontecer, principalmente quando eu não conheço o sistema. Não fazer análise, né? Por exemplo, acontece muito que as métricas estão aí, são colocadas para que como um número, mas sem uma análise, sem uma discussão de que esses valores representam, né? Isso sempre tem que ter, né? Ou se é feita a análise é feita errada, ou não é feita uma análise de sensibilidade para saber quanto que essa métrica é suscetível a alguma variação, né? Alguma influência de um outro fator dentro do sistema, né? Erros na entrada, também ignorar erros na entrada quando eu não conheço bem minha carga de trabalho, então faço de conta que certas situações não acontecem e elas terminam acontecendo, né?
Isso tem a ver também com o tratamento inadequado de outliers, que esses outliers são valores, né, que existem na minha carga de trabalho que estão muito fora do padrão daquela carga de trabalho, né? Então, muitas vezes são situações muito específicas e que eu não sei tratar e que elas terminam me dando um resultado muito diferente daquilo que o sistema deveria dar, né? Então, a gente vai ver também como se faz esse tratamento de outliers, né? Uma visão muito otimista do sistema, né, que me leva a supor que o sistema não vai ter mudança no futuro ou que não vai ter alguma variabilidade, né? Os sistemas de computação, pelo que a gente tem observado, né, ao longo desses anos, né, são sistemas dinâmicos, né, são sistemas que sempre estão mostrando uma variabilidade. Então, supor que não há mudança ou que não existe essa variabilidade é um erro, né? Outro erro é complicar demais a análise, né? Fazer uma análise muito complexa que é mais sujeita a erros e que também não permite que seja compreensível, né, pelas pessoas que vão conhecer meus resultados, né? Isso tem a ver também com a apresentação inadequada dos resultados, porque aí a gente tem um capítulo que é só para isso, que é o capítulo 10, que o capítulo vai tratar sobre como apresentar resultados, como discuti-los, né? Inclusive até os gráficos que eu devo utilizar, as práticas que eu devo evitar, né, para apresentar meus resultados. Isso tem a ver também com os aspectos sociais, né, para que público que eu estou apresentando meu resultado, muito diferente, por exemplo, eu apresentar o resultado para um meio científico ou apresentar o resultado para a população em geral ou para alguém que tem que tomar uma decisão em um intervalo de tempo curto, né? Então, isso aí, como que eu manipulo esses resultados, né? E também omitir premissas e limitações, né? Eu muitas vezes preciso assumir algum tipo de premissas no meu sistema ou preciso delimitar para poder analisar meu sistema. E isso deve ficar claro no que eu estou apresentando e na análise que eu vou fazer, ok? Então, cada um desses aqui, ele está descrito no capítulo, ele faz uma discussão, mostra exemplos, tá? Aí eu peço que vocês deem uma lida em cada um deles com mais detalhe, tá? E aqui nós vamos ter uma lista, né, que são 23, me parece, 23 itens, 18, 23. 23 itens que falam sobre como evitar os erros, certo? E com esse checklist, eu usar esse checklist em qualquer sistema de avaliação e saber se eu fiz corretamente a minha análise, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Está o sistema corretamente definido e os objetivos colocados de forma clara, que tem a ver com o que a gente viu lá atrás, né? São as metas estabelecidas de forma imparcial, né? Outro exemplo, né? O que ele fez? Ele traduziu, né? Ele tentou fazer uma tradução daqueles conceitos que a gente viu anteriormente em 23, em uma lista de 23 erros, né? Que a gente pode fazer um checklist e verificar se eu estou caindo em algum desses erros e que isso possa fragilizar a avaliação de desempenho que estou fazendo, né? Então, aqui foram todos os passos seguidos. Então, aqui uma lista longa. Eu vou pontuar só algumas que são importantes, que a gente vai ver rápido, né? Que uma delas é a técnica de avaliação, certo? A gente vai já no capítulo 3 estudar as técnicas de avaliação. Outra que são as métricas de desempenho relevantes para esse problema. A gente, em um dos exemplos que viu anteriormente, viu como que isso pode ser, né? Muitas vezes se faz uma avaliação de desempenho e eu pego valores, vamos dizer, pontuais que meu sistema relatou, que meu sistema apresentou, mas não faço uma análise estatística, por exemplo, intervalo de confiança, por exemplo, quantas vezes eu executei aquele valor, se um valor médio ou um valor instantâneo. Eu simplesmente digo que o valor obtido foi esse. Isso, em termos de avaliação de desempenho, não tem validade, certo? Porque
Normalmente, quando eu vou fazer a avaliação de um sistema, eu tenho que conduzir o experimento, né, ou a medição de uma forma sistemática, e que aquele dado que foi, aquela métrica que foi obtida, seja representativa. E se ela não é respaldada por uma análise estatística, ela não é representativa. Ok? Então, esse é um dos elementos que a gente vai estudar aqui também no nosso curso, ok? A questão da lista de parâmetros, né, que tem a ver com o sistema, né, que eu estou utilizando. Um elemento importante também, que só na prática a gente aprende, que é sobre o delineamento experimental eficiente, né, em termos de tempo e resultados. Isso é bem importante, porque muitas vezes a técnica que eu escolho para avaliar, ela ou custa muito caro, ou leva muito tempo, ou é muito complexa, e então eu não consigo ter esses resultados na hora que eu preciso ter. Então, muitas vezes compensa simplificar a técnica, mas obter os resultados, ainda que sejam com limitações, dentro de um prazo razoável, tá? Então, esse é um exemplo aí desses erros aqui. Outros erros, né? A questão dos outliers que estava falando, né? Então, aqui a gente vê que todos esses erros que estão listados aqui têm a ver, né, com o que a gente viu lá atrás, né, dos erros mais comuns, né, que acontecem. Aqui temos a final da lista, né? Análise dos resultados, né? Análise fácil de explicar. Isso aqui não parece ser tão importante, mas é muito importante, né? Porque não é suficiente ter uma boa análise, né? E um resultado, vamos dizer, satisfatório da minha análise. Eu preciso convencer as pessoas disso. E para convencer as pessoas disso, eu tenho que aplicar várias técnicas que vão desde a apresentação gráfica dos resultados até a descrição simples, né, desses resultados e da análise. Então, isso é bastante importante, ok? Então, esses são todos os itens, né, basicamente, que aí tem que definir. E aí ele apresenta, no final disso, né, 10 passos para o enfoque sistemático. E esses são todos os passos que a gente vai estudar aqui na disciplina, tá? Então, estabelecer objetivos, listar serviços e resultados, né? Que é o que a gente tem que fazer no sistema, né? Selecionar métricas, listar parâmetros, selecionar fatores para estudo. Então, a gente vai ver, temos um capítulo específico só para isso, né? Selecionar técnica de avaliação, selecionar workloads, né? Projetar meus experimentos. Isso tem a ver com a técnica de avaliação que vou utilizar, né? Analisar e interpretar os dados, né, que a gente viu. E, finalmente, vamos dizer, a cereja do bolo é apresentar os resultados, né? E, então, apresentar esses resultados considerando os fatores sociais, considerando o público para quem eu apresentar, né? E utilizando técnicas que sejam consideradas boas práticas para apresentar esses resultados. Então, esses 10 itens aqui, nós devemos aplicar no nosso curso para termos o resultado final, né? E qual que é o resultado final? É produzir um artigo científico. Então, quer dizer, a nossa audiência vai ser um grupo de cientistas, né? Um grupo de estudiosos, vamos dizer, pessoas que estudam nessa área, fazendo a avaliação de um sistema, né? Se possível, comparando com outro sistema, aplicando essas técnicas aqui, tá? Esse que é o nosso objetivo final, e eu espero aí que nós cheguemos com sucesso nele, ok? Aí nós temos o primeiro exercício que eu vou deixar para vocês fazer, e vou criar, esse aqui é um exercício do tipo formativo, tá? É uma atividade formativa, eu vou criar ela lá no Aprender. O que vocês têm que fazer? Fazer uma pesquisa, né, na área que vocês se sintam mais à vontade, não necessariamente tem que ser redes, tá? Pode ser qualquer área onde exista publicação de artigos, né? Selecionar um artigo, ou pode ser também um relatório, um relatório de desempenho de algum produto, algum sistema que vocês tenham proximidade,
ou que vocês conheçam, e que faça a avaliação de desempenho e que apresente esses resultados. E aí, com base nessa lista que a gente viu lá atrás, né, fazer uma lista, pegar aqueles 23, né, itens, fazer o checklist, e então aquilo que seja possível de verificar, porque muitas vezes seu trabalho não é suficientemente explicativo, não é possível checar todo, né? E então dizer quais que são os pontos negativos desse estudo e o que vocês fariam diferente se vocês tivessem que fazer esse estudo, ok? Então esse é o primeiro exercício, é uma atividade formativa, só para a gente fazer uma revisão desses itens que a gente fez aqui agora, tá bom? E a seguinte tarefa, né, que vocês têm é ler na próxima semana, né, o capítulo 1 ao capítulo 3.